Olá, queridos. A paz, retornando aqui a live aqui e agora para fazer um comentário sobre o anticristo, né? Quem é o anticristo segundo a Bíblia, né? Eu quero estar aqui comentando aqui um pouco aqui sobre este assunto que foi até me perguntado na outra transmissão que eu estava falando sobre o ministério de pastor, né? Vou esperar os irmãos que estavam aqui entrar e vamos aqui estar comentando aqui. Você, se puder compartilhar o link deste vídeo, você pode compartilhar ele aí conosco nas suas redes sociais, lá no Facebook, aonde você puder aí estar compartilhando. Bom, antes de falar quem é o anticristo, na minha opinião, eu quero estar falando sobre uma visão que eu tive do Senhor há uns 3 anos atrás. O vídeo da visão é Estrelas Caindo do Céu, que o Senhor me mostrou. E lá eu falo de uma visão que eu tive. Lá vai estar mais ou menos a data, aproximadamente, de quando foi feito o vídeo que eu postei, certo? Às vezes eu estou olhando aqui para cima, que eu estou copiando os links aqui, mandando aqui para os amigos aqui, nos grupos aqui. Mas eu vou estar aqui falando sobre essa visão. Alguns anos atrás, eu tive uma visão, né, que eu via a Copa do Mundo, via a presidente, na época era Dilma, eu vi o Papa, vi alguns personagens mundiais, eu acredito que era a Copa no Brasil na época ainda, e eu via que uma pessoa iria se manifestar no mundo, né? Eu via que uma pessoa de muita importância, e eu conseguia entender dentro da visão que era o anticristo, iria se manifestar naquela época. E acredito eu que na época, em 2014. Mas, quando eu estava vendo aquela visão, que foi muito clara, eu via uma voz, agora não, desta vez não, não agora. Dizia mais ou menos assim, deixa pra... Eu tinha totalmente parado de acompanhar o futebol por muitos anos. Eu não sabia nem quando seria a Copa. Eu sabia que a Copa 2014 era no Brasil por causa do povo, por causa dos comerciais e tal. Mas eu não acompanhei um jogo da seleção. Pra você ter uma ideia, eu nem sabia que o Brasil tinha perdido de 7-1. Eu não tinha ideia. Mas eu tive a visão, naquela época, que alguém não deixava alguém aparecer em 2014, mas que seria para a Rússia. Só que eu não entendi se Rússia, porque eu não sabia que a Rússia seria a próxima... que a Copa seria na Rússia, na Copa que viria, né? Que ela ia sediar a Copa. Então eu passou a visão, porque a visão é a seguinte, Deus te dá uma visão, mas muitas das vezes não explica na hora. E foi passando os dias, e um dia eu fui num outro cômodo, e a televisão tá ligada, e passou um comercial da próxima Copa. Rússia. Aí eu fiquei pensando, a visão tá falando da outra Copa. Eu corri, então, no Google para pesquisar, a próxima Copa era na Rússia. Veja que eu nem sabia que era na Rússia, porque eu não tinha mais contato com futebol, porque futebol é um bezerro de ouro. Mas apesar que eu sempre gostei de futebol, sou sincero, irmão. Eu sempre acompanhei, já fui estádio, eu sempre gostei de futebol por causa do esporte. É algo que atrai mesmo. Mas eu me afastei. Mas nessa época, o Senhor me mostrou um vídeo lá no meu grupo, mostrando algumas mensagens não subliminares, não estão mais fazendo mensagens subliminares, está escancarado pirâmides e símbolos, símbolos que são totalmente claros, a pirâmide, por exemplo, símbolos que são representações daquilo que, né, o inimigo quer fazer,
os donos do mundo. Bom, então eu entendi que está falando da Rússia. E uma pessoa que me chama muita atenção, e eu quero aqui já falar da Copa, porque a Copa tinha algo a ver, e hoje eu tive um pouco de compreensão a mais sobre isso. Os maiores países... Aí esse ano eu dei uma olhada na Copa, por causa da visão que eu tive, e acompanhei vários países grandes saíram da Copa, mas um país me chamou a atenção. É a França. A França me chamou a atenção. Por causa do seu líder. Vocês sabem que já roda na internet, aí nos vídeos, um possível candidato ao anticristo é o Emmanuel Macron. Os vídeos aí estão por aí dizendo, né? Alguns dizem que é Emmanuel Macron. Bom, e eu parei para pensar e analisar. A visão não me dizia quem era e não me dizia o dia, mas me dizia que era nesta época. Mas não dizia que oficialmente, a visão não dizia que era o anticristo, que oficialmente estava vindo porque a grande tribulação começou. Eu quero deixar isso bem claro. A visão não dizia nada, a visão só dizia que alguém ia aparecer no cenário mundial. E esse alguém, dentro da visão, entendia que era o anticristo. Mas não dizia que todos saberiam o que era e que ele seria aí colocado imediatamente como o anticristo. Mas eu acredito que a França vai chegar à final e tem uma grande possibilidade de ser campeã e lá. Conjectura, né, irmãos? Aí entra a conjectura, não estou afirmando, é uma tese, que seria um momento propício, né? Um momento bem de um comercial, né? De uma propaganda a uma Emmanuel Macron. Porque nesse dia da final, o mundo vai estar vendo e assistindo pela TV. Os líderes mundiais vão estar assistindo pela TV. Os olhos humanos, a maioria das pessoas, mesmo os que torcem para o Brasil ou a Argentina, eles vão olhar a final. E aí que entra a questão. Seria esse momento que a propaganda, que os olhares estariam voltados para o Emmanuel? Não sei. Mas que entre os líderes mundiais não há um outro que eu possa colocar como tão claro como este. Bom, boa noite, irmão Felipe. Acredito que entende mesmo se ele ser eleito, havia perguntado se ele era um possível candidato ao anticristo. Sim. Emmanuel de Isaías. Bom, eu não sei se, Vargas, a Bíblia não diz que o anticristo, como que o anticristo ele vai ganhar popularidade sendo duro? Ele vai ser duro depois dos 3 anos e meio. Mas antes ele vai ser um ecumênico. Se a Bíblia diz, quando disser a paz e segurança, virá a repentina destruição, ele vai ser um cara atraente no sentido das pessoas gostarem de estar com ele, gostarem da sua política. Na minha visão, o anticristo não vai ser aí um ditador inicial. Na minha opinião, ele atrai a massa para ele e vai ser um carismático. Vai ser uma pessoa do povo. Vai ser uma pessoa que cuida dos interesses mundiais. Na minha visão, é muito mais fácil o público, os judeus aceitarem ele como um intermediário de paz do que alguém que é um ditador. Então, na minha visão, ele não chega hoje a é o ditador, não. Para ele ganhar público, para ele ser aclamado, o povo tem que gostar. Então não tem como o povo gostar sendo ele uma pessoa de dura servir. Não acredito. Na minha opinião, ele vai ser um homem carismático e ele vai ser uma pessoa, o anticristo vai ser alguém que vai enganar. Tanto é que vai enganar os judeus. A Bíblia vai dizer que vai enganar os judeus. Então ele vai lutar pelo interesse dos judeus inicialmente. Vai lutar pela causa do povo. Essa é a minha visão acerca disso. Emmanuel Macron for de fato o anticristo, então o arrebatamento vai acontecer quando ele se manifestar ou Yeshua voltar, segundo Mateus? Veja só, boa pergunta. Se fosse o anticristo, fosse Emmanuel Macron, como é que fica, irmão Felipe? Nós vamos ver Emmanuel Macron?
nós cristãos, servos de Deus, que cremos na palavra, sim, se ele for o anticristo, né, se ele for o líder mundial que a Bíblia diz, todos nós veremos ele. Agora, quando vai ser o arrebatamento? Porque a palavra arrebatar é tirar de um lugar e levar para outro. O arrebatamento bíblico é os eleitos serem tirados de uma região e serem levados para Jerusalém. Isso é arrebatamento. Agora, ir morar no céu é teologia, tá? Arrebatamento, eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Filipe e o eunuco. Filipe, depois de batizar o eunuco, ele é arrebatado. Algumas versões coloca transladado, outras coloca arrebatado. Então, Filipe, ele é arrebatado de um lugar para o outro, assim como Elias foi arrebatado de um lugar para outro lugar. Né? Por isso que alguns deduzem que Elias não morreu naquele dia, e sim que ele foi levado para uma outra região, né? E aí Eliseu assume o papel de profeta naquela região. Mas arrebatamento, na minha opinião, pela Bíblia, se eu for seguir a Bíblia, se eu for certinho e eu tiver certo cronologicamente, o arrebatamento é no final ali de Mateus, que diz que Cristo voltaria no final das adversidades que vai haver no mundo. Eu sou pós-tribulacionista. Tá? Na minha opinião, Cristo não volta antes da tribulação. Na minha opinião, é do meio para frente. Eu não consigo acreditar muito no meio da tribulação, porque a Bíblia diz que aquele que permanecer fiel será salvo. Eu não acredito que haverá um arrebatamento para ficar 3 anos e meio, sendo que no céu, meu irmão, é eternidade. É eternidade. Lá não tem conta. Lá não tem relógio. Nós estamos falando de um ambiente eterno. E o homem não foi destinado para estar no céu. A Bíblia diz que a terra foi criada por homem, para o homem. E que o eterno, Isaías diz que vai trazer a restauração à terra. O eterno, Isaías diz que vai trazer a restauração à terra. Na minha humilde visão, quando o anticristo enganar a maioria, 3 anos e meio, ele vem com uma perseguição aos eleitos, não a todos, porque os que aceitarem a política enganadora do anticristo, porque na realidade o anticristo ele vai trazer uma paz, mas ele vai trazer junto uma política. Ele vai trazer uma paz, mas ele vai trazer junto uma política. Quando ele trazer uma política dele, que vai ser uma política que vai ser de governar e ter nas mãos, quando ele tiver as pessoas todas na mão, aí ele se vira. Quando ele se vira, as pessoas já estão na mão dele. Agora, as que não tiverem na mão dele serão perseguidos. Isso até o final da grande tribulação. Nesse momento, quase no final, acredito que Cristo tira as pessoas que são dele, e aí vem a ira de Deus sobre a terra. Essa é a minha opinião acerca desse assunto. Eu não acredito que o homem salvo vai sofrer a ira de Deus, mas vai sofrer uma perseguição pelo anticristo. Isso eu não duvido, e eu tenho certeza que seremos perseguidos pelo anticristo. Agora, irmão Felipe, há alguma porcentagem de possibilidade de haver um arrebatamento logo após que o anticristo assumir? Bom, é possível. Mas, irmão Felipe, você não é pós-tribulacionista? Sim, mas eu sou falho. A minha tese não pode ser colocada como verdade plena. Ela sempre tem que ter margem para erro. Todos nós, nesse caso interpretativo, vai ter que ter uma margem de erro de 2%, de 10%, de 8%. E eu penso o seguinte, o que eu penso é o seguinte, eu tenho que estar preparado para ser pré ou pós. O que eu não posso é querer me preparar para estar com o cordeiro quando a tribulação começar, meu amigo. Porque quem não está preparado agora vai estar preparado amanhã. Então eu penso que as pessoas devem se preocupar agora com a sua condição espiritual diante de Deus e não deixar para o cálculo. Ah, não, eu vou morrer pela... Se a pessoa não tem condição de viver uma fé genuína agora, que tem o Espírito Santo e não tem perseguição, como que a pessoa vai viver uma fé quando faltar o arroz e o feijão? Ó, teve uma grevezinha no Brasil, todo mundo ficou desesperado. Comprava 2, 3 botijas de gás,
fizeram um armazém dentro de casa com uma grevezinha. Agora imagine se fosse a tribulação, na qual você não vai ter o seu leite para o seu filho, se você não botar a marca. Seu filho de 2 anos, seu filho de 1 ano, seu bebê de colo, você não vai ter um NAN, você não vai ter um ninho, você não vai ter nada para o seu filho. Se ele ficar dodói, não vai poder comprar remédio, porque quem não tem a marca não vai poder comprar remédio. Será que o povo está preparado para passar pela tribulação? É muito mais cômodo acreditar no pré-tribulacionismo, porque no pré eu sou arrancado daqui e que os judeus fiquem aqui e se virem. Não é assim que ensinam muitos? Os judeus vão ficar aqui e nós cristãos salvos. Agora, quem diz que você está salvo plenamente e garantido 100%? Será que nós estamos aptos para um eventual arrebatamento? Será que estamos na santidade plena? O Paulo diz assim, Shaul Hachali diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu acho que nós temos que olhar para a vida eterna, sabe, como a chance da nossa vida. A chance que nós temos, a chance única. Nós não podemos olhar para a nossa salvação como uma coisa comum. Devemos olhar para a nossa salvação como algo único, tá? Único na vida. Porque é algo precioso demais para ser colocado em segundo plano. E na tua vida, o que está em primeiro plano? É a faculdade, é a família? Penso eu que a nossa salvação tem que estar em primeiro lugar, que tem que estar em evidência todos os dias. Nós temos que lutar para isso, desenvolver isso, viver para isso. Porque não adianta acreditar em pré ou pós se eu não estou preparado agora. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que a salvação é hoje, é agora. Se você não está preparado agora, não estará preparado amanhã. Sabe? Então eu vejo que para você passar na moenda, meu irmão, como os judeus passaram na Inquisição Papal, e que os cristãos também passaram na perseguição, e que muitos passaram na época de Nero em diante, pelos imperadores, aquelas pessoas tinham convicção de fé, tinham vida com Deus, entregaram suas vidas, tá? Muitos judeus morreram por não querer comer carne de porco. Você vê como as pessoas queriam viver por não querer comer carne de porco. Você vê como as pessoas queriam viver a fé. Agora, a pessoa falta o feijão, já está murmurando. A pessoa está comendo um ovo, está murmurando. Quantos testemunhos estranhos já ouvi de pessoas que tinham arroz, feijão e ovo e estavam reclamando com Deus. Estou comendo um ovo, meu Deus. Inclusive, comi 3 no almoço com canjiquinha, que é uma bênção, né? Então, glorifico a Deus pelo que eu tenho. Se tem carne, tem. Se não tem, não tem. Agora, tem pessoas que já murmuram. Murmuram porque não tem o leite hoje, porque não tem a carne. Ou amanhã, como que vão passar a luta, irmãos? Como vão passar na dificuldade? Será que as pessoas estão preparadas? Será que elas estão sendo ensinadas a conviver com a dor? Porque, meu irmão, se tu quer servir a Deus sem dor, você não vai conseguir. Isso eu te garanto. Crente chora, crente sente dor. O servo fiel de Deus passa luta e passa muita luta. Então, haverá a tribulação só depois do Senhor virá? É o que eu creio, é o que a Bíblia diz cronologicamente em Mateus, Lucas. Cronologicamente, irmã Maria Gomes, cronologicamente, temos que passar na tribulação, temos que ver o anticristo, temos que ser provado. Senão, fica difícil, porque não existe o rapto na Bíblia. Sequencial existe. A lua vira sangue, o sol escurecerá. Na terra as pessoas desmaiarão de terror. Os homens verão a mão de Deus. E no final diz assim, e se Deus não abreviasse os dias, ninguém ia sobreviver, nem salvos, nem eleitos. Mas a Bíblia diz, mas por causa dos eleitos, vai ser abreviado. Se os eleitos já não estão na terra, por que ele vai abreviar a terra por causa dos eleitos? Pense comigo. Se ele vai abreviar a terra por causa dos eleitos, por que então que ele está preocupado com os eleitos se só tem ímpio na terra? Então é algo que a gente precisa pensar. Por causa dos eleitos, os dias serão abreviados. E aí os anjos vêm com Machia nos altos das nuvens, recolhendo os 4 cantos servos. Então, isso está falando de um começo até o fim. Mateus, ele está de forma bem clara que no final da grande tribulação.
mas não da ira de Deus. Na minha opinião, a ira de Deus é para aqueles que aceitaram a marca da besta, voluntariamente. Mãe Maria acho que ninguém está preparado. É algo a pensar, né, irmã Maria? Será que estamos aptos? Eu temo, porque se não estamos preparados agora, estamos preparados amanhã? O que é que nós precisamos fazer? Precisamos colocar a vida em ordem. Por isso que Yeshua disse o seguinte, isso é para alarmar. Não, e o que eu vou dizer aqui alarma qualquer pessoa, qualquer indivíduo que é pensante. O caminho estreito, a porta estreita, e são poucos que dão com ela. Se isso não te chocar, meu irmão, nada na Bíblia te choca. Em outras palavras, Cristo está dizendo o seguinte, muitos são chamados, poucos escolhidos, ele também diz, mas ele está dizendo em outras palavras, são poucos que vão ser salvos, meus queridos. Poucos vão herdar a vida eterna. E se isso não me alarmar, não te alarmar, a lutar, por isso que ele diz que o vencedor vai vencer, tá? Não basta estar caminhando, tem que vencer. Não basta estar seguindo, tem que vencer. Sabe? Imagine uma corrida do Rio a São Paulo. Não basta estar na corrida, tem que vencer. E para vencer tem que ter uma disposição fora do comum. Tem que se entregar totalmente. Você vê, quem acompanha a televisão vai ver que esses esportistas, para ganhar, eles têm que se entregar ao máximo. Eles têm que ir à totalidade da entrega. Se você não se entregar totalmente, meu irmão, não vai dar para nós. Se eu não me entregar, isso alarma a nossa vida, isso é para trazer uma consciência. Como que está a minha vida diante de Deus? Será que nas minhas vestes tem mancha? Será que o que eu estou praticando é verdade? As minhas atitudes condiz com a minha fé? Eu preciso mudar o que na minha vida? O que eu preciso mudar? Tem como mudar? E se tem, por que eu não mudo? Coisas que a gente precisa falar. Se eu posso mudar, por que eu não estou mudando? Se eu posso viver a fé genuína, por que eu não vivo? O que está me impedindo de viver a fé, irmãos? O que está te impedindo de viver? É os desejos da carne? É a circunstância? O que a Bíblia diz que o impossível Deus faz, mas o possível é para você, meu irmão. O possível é para mim. Agora, o impossível é aquilo que você não pode fazer. Eu posso remover esse livro para aqui. É possível. Mas eu não posso remover esse livro para as estrelas. Então, isso é algo que só Deus faz. Então, o que nós precisamos é ter foco. Se entregar totalmente. Ninguém vence se ficar de molengagem. Ninguém vai vencer se ficar paradão. Ninguém vai vencer se não renunciar. Tem que renunciar. E a renúncia vai ter aonde, irmão Felipe? É aí que alarma mais ainda. A renúncia tem que ir até o máximo que você pode dar. E o máximo que você pode dar é até a sua vida. Isso é o máximo. Deixar de adulterar, isso é coisa fácil. Parar de mentir, isso é moleza. Pagar as contas em dia, isso é fácil. Tudo isso é possível. Então, isso você tem que fazer. Agora, quando chega o impossível, o que Yeshua disse? Quando o Yeshua disse que poucos são salvos, o que os discípulos disseram? Mestre, o que será de nós? Quem pode ser salvo? Nós deixamos tudo por causa do Senhor. Então, quem pode ser salvo? O Senhor está dizendo poucas pessoas serão salvas. O que Yeshua disse? O impossível é para Deus. Para Deus, nada é impossível. Então, o que quer dizer? Cristo está nos colocando num patamar de situação seguinte. A fé pela graça mas tem tua contribuição. Se tu parar, você vai ficar parado. Mas se tu caminhar, Deus vai te dar estratégia, vai te dar força e vai te capacitar. Mas agora, se tu parar, meu irmão, se tu relaxar na oração, se você parar de jejuar, se você parar de ler a Bíblia, se você parar de fazer o bem, não tem como. Agora, se tu continuar, tô focado, Deus vai te ajudar, o eterno bendito seja ele, vai te dar foco, vai te dar direção e vai te dar condições. Já que tem uma teologia de tatuagem para quem não quiser implantação por agulha. Primeiro que tatuagem pela Bíblia é errado, né? A lua de sangue de setembro de 2018 será a última ou será o dia que a trombeta vai tocar? Difícil falar, irmão Carlos.
Mas é importante os sinais que Deus vai dar, o Eterno vai dar no mundo, são sinais físicos. E é evidente que esses sinais vão ser uma forma de olharmos o tempo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, quem dirá os ímpios? Isso, passagem bíblica. Bom, Felipe, para você, então, o candidato anticristo a líder mundial é Emmanuel Macron? É. Na minha humildade e de entendimento, ele é um candidato. Eu não vou entrar aqui nos porquê ou em coisas que as pessoas querem debater que não... Emmanuel Macron não é judeu, irmão Felipe. Poxa, irmãos, para ser judeu não precisa nascer em Israel, não precisa ser circuncidado, irmão. É só ter sangue de Abraão, tá? Então as pessoas têm que ter sangue da tribo de Judá. Então quantos judeus foram espalhados no mundo? E ele pode ter sido de uma raiz genealógica judaica, israelita. Mesmo sendo da França ou do Brasil. Quantos judeus estão no Brasil? Então são coisinhas que não tem lógica as pessoas ficarem questionando. A questão é, quando o Mashiach disse na palavra, eu vim e vocês não me aceitaram, outro virá em seu próprio nome e vocês aceitarão. É isso que a gente tem que entender. As características do anticristo é promover paz mundial e ser um líder mundial. Se ele for um promovedor de paz mundial e líder mundial, ele é o anticristo e ele vai exercer esses 7 anos de liderança mundial. Na metade, ele vai criar leis mundiais. Veja só, Paulo diz assim, o sistema da iniquidade já opera. Qual é o sistema da iniquidade? É o sistema que governa. Já existe um sistema governante, irmãos. Tem muitas pessoas que não acreditam, mas existe. Quantas leis são dadas pela ONU? Agora, esse sistema existe, falta agora o líder vir. Só que não vai vir no tempo que eles querem. É no tempo destinado que o Eterno permitiu. E quando o Eterno permite, está permitido. Macron nasceu dia 21 de dezembro, dizem ser o dia da escuridão. Maria Gomes, mas irmão, me diga uma coisa. No dia da tribulação, o Senhor, assim como fez no deserto, ele não nos dará o alimento maná que podemos suportar? Bom, com certeza o Eterno ele vai estar conosco e ele é o único que pode nos proteger, irmã Maria. Mas, assim como passou dificuldade, os judeus, os primeiros hebreus, os judeus messiânicos no Novo Testamento, em Atos, perseguidos por Nero, perseguidos por Tito Vespasiano, entre outros, nós vamos ser perseguidos. Agora, muitas pessoas vão conseguir passar na luta. Outras, a Bíblia diz que vai ser morta na tribulação. Apocalipse diz que terão muitas almas debaixo do trono de Deus que foram mortas na grande tribulação. E almas salvas. Então, nós não podemos nos acomodar e achar só porque Deus cuidou. Mas ele não disse que ia poupar todos. Né? Nem todos passaram circunstâncias iguais. Isaías foi um grande profeta, mas foi cerrado no meio por Manassés. Tá? Mas teve homens que morreram em paz. Abraão morreu em paz, Isaac morreu em paz, o próprio Jacó morreu em paz, José morreu em paz, mas Isaías morreu cerrado no meio. O profeta Zacarias foi morto também por espada. Outros foram mortos em várias circunstâncias. Então, eu não posso pegar isso como uma base e sustentar, né, essa tese. Mas é possível que muitas pessoas consigam aí passar por esses anos de luta. Mas Paulo diz assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Acredito eu que os eleitos vão passar em qualquer circunstância. Um dia, eu tive uma visão, e eu quero aqui dizer algo da Copa. O Senhor me disse que depois da Copa vai acontecer algo ruim. Eu não sei o que é, tá? Mas vai acontecer alguma coisa ruim, tá, irmãos? Então, vigiem, orem aí, porque algo está para acontecer. Não sei se é em escala mundial, mas vai acontecer algo muito ruim. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Além disso,
é que a gente possa ficar firme no Senhor. E há uns 2 anos atrás, no Yom Kippur é uma festa judaica, é o dia do perdão, tá? Uma comunidade judaica teve uma experiência com Mashiach, uma comunidade ortodoxa. Não vou dizer que localidade, mas aconteceu no Brasil. E essa comunidade ortodoxa, muitos líderes ortodoxos, rabinos, eles tiveram uma experiência com Yeshua. Eles viram Yeshua, um grande corredor de fogo, onde tinha muitos anjos reverenciando a ele. E a voz dizia para eles que o tempo havia acabado. Tá? O tempo havia acabado. Isso aconteceu em uma comunidade no Brasil. Não é divulgado, nem vai ser divulgado, né? Mas aconteceu. E quem estava no dia da reunião me falou, tá? Um judeu ortodoxo, que se converteu depois, né? Se converteu nesse tempo. Então, o que acontece? Segundo as fontes em Israel, Yeshua tem aparecido para muitos rabinos de Israel. E muitos rabinos estão pregando a abençoar nas nações, tá? Rabinos usados com o Espírito Santo, judeus, né? Nascidos em Israel, isso não se divulga, quase não se divulga isso, mas já tem muitos judeus espalhados no mundo pregando as boas novas. Possivelmente, pode ser aquele texto de Apocalipse, os 144 mil, que não teve contato com a mulher. E a mulher do Apocalipse é a instituição. Então, muitos judeus já estão nascendo de berço, crentes em Yeshua, sem passar por Roma e sem passar por nenhuma vertente romana. Então, isso é de chamar a atenção, porque isso está acontecendo já nos nossos dias, judeus que já estão tendo um encontro com Mashiach, com o próprio Mashiach, estão levando a abençoar, através das experiências que tiveram, a outros judeus que não tiveram contato nenhum com Roma. E isso me chama a atenção pelo Apocalipse dizer que há 144 mil que não vai ter contato com mulher. E essa mulher é figurado na Bíblia. Não é que eles vão ser virgens, mas quer dizer que eles não vão ter contato nenhum, nem com a mãe, nem com as suas filhas. No sentido de que a mãe é a instituição que começou em 326 e as filhas é que vieram depois. Tem que falar assim, né? Os irmãos entenderem. Então, muitos judeus já estão no Brasil. Pelas mensagens do Dr. David Warr, eu vejo ali um pregador da palavra. Um pregador que prega contra o pecado me chama a atenção. Até agora não tem nada de ruim que eu vi nele. Ele prega em favor da santidade. Até então não tenho o que dizer dele não, varão. Tá? Não tenho nada de falar de ruim dele não. Uma coisa só que me chamou a atenção, ele acreditar na Trindade. Né? Isso aí me colocou um pé atrás, porque eu não acredito na Trindade por ser um dogma católico. Eu acredito que a Bíblia diz que o Eterno é um. Mas pode ser que ele seja como eu, há alguns anos, que acreditava na Trindade, na ignorância. Então, eu não posso julgá-lo por causa disso. Irmão, então, quem estiver morrido vai ser livrado da tribulação. Eu não sei se a irmã está perguntando os salvos ou os não salvos. Quem morrer não salvo vai ser julgado no Apocalipse 22, vai ser ressuscitado e depois vai ser condenado. Agora, livrado da tribulação, mas não vai ser... Né? Quem está salvo, vivo ou morto, deve estar salvo. Quem está condenado, vivo ou morto, está condenado. Então, quem morreu sem Cristo não vai passar pelo esse ai na terra, mas vai ser aniquilado eu sou um... Eu acredito não acredito no inferno eterno, tá, irmãos? Eu não creio que o inferno é para sempre. Porque para sempre no hebraico não é eterno, tá? Essa é a questão. Olam pode ser tanto a eternidade como pode ser um tempo longo. Então, na minha opinião, o inferno não é para sempre. O inferno ele tem um tempo até que as almas de Satanás sejam aniquiladas pelo fogo. Né? E esse fogo eu vejo justiça de Deus.
Você acredita que o presidente da França é o anticristo, Emmanuel Matheus? Eu acredito sim. Até agora sim, eu tenho acreditado. Para mim, ele é. Na minha opinião, ele é um candidato. Não vou dizer que é 100%. Né? Vamos conjecturar que é melhor. Né? Eu acredito, vamos falar. Tem uma possibilidade, sim. Vamos ver nessa final da Copa como é que vai ser essa apresentação aí. Pode ser que a França seja campeã, como eu acredito. E pode ser que seja aí mais divulgado na mídia. Isso pode ser estratégico, né? É algo que eu acredito e pode sim acontecer, sim. Emmanuel Matheus. Amém? Bom, já falei aqui o que eu tive que falar, da visão que eu tive, né? Que vai aparecer o anticristo, né? Mas o senhor não disse que ele apareceria como líder mundial. Quero que os irmãos entendam isso. Ele vai aparecer na Copa. Então, eu acredito que na final, podemos estar vendo ele na final. Mas não oficialmente. O senhor não me disse, eu não posso aumentar a visão que Deus me deu. Só o senhor me disse que essa data ele ia aparecer no cenário mundial. Então, acredito que ele vai aparecer na Copa. E daí para diante, nós saberíamos quem é ele, os eleitos. Não adianta que nem todo mundo vai acreditar nisso e para alguns isso é loucura. Não, não é o Obama, né? Não é. Não tem como ser o Obama, tá? O Obama não fez metade que o Macron já fez sobre a expressão paz, tá? Aí é a opinião de cada um, né, querida? Aí é a opinião de cada um. Mas eu acredito. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Como o irmão tá falando aí. Hora que Deus te revela. Amém. Amém. Acredito no poder de Deus. Mas, então, o senhor vai ter que levar o Obama para a Copa. Porque o senhor me disse que estaria na Copa, no evento mundial, ele estaria lá. Eu não vi o Obama lá. Tá? Se Deus disse para você, não disse para mim, né? Então, eu não posso aí... eu não posso receber como verdade plena o que o senhor disse para você. Para mim, ele disse que estaria na Copa. Eu não vi o Obama na Copa, tá bom? Então, cada um, Deus faz de um jeito. Para mim, ele falou dessa forma. E no cenário mundial da Copa, ele estaria. Então, eu acredito ser o Macron. Eu não acredito ser o Obama. Mas, se ele aparecer lá na Copa, eu até acredito. Pode ser ele, né? Mas, até então, eu não acredito. Eu não vi ele lá. Mas, veja só. Por que eu acredito que também vai estar na Copa? Porque a Copa, ele é um holofote. Imagine a final. A final é um evento que todo mundo vai estar assistindo. Então, na minha opinião, a Copa será como um holofote para o anticristo. Por isso que eu acredito que ele vai estar na Copa e não se está tratando na Copa. Eu acredito que é nesse tempo da Copa, mas também acredito que vai estar na Copa. Ele já apareceu durante a Copa. O Obama foi chamado de eterno presidente dos Estados Unidos semana passada. Bom, eu não sei que é onda de Cristo, né? Claramente, se ele é o anticristo, nós vamos saber. Eu coloquei aqui o meu candidato anticristo, tá? Durante a Copa e na Copa. Sim, Emmanuel Matheus, bom comentário. Durante esse evento da Copa, eu já falei em outros vídeos aqui, que eu acredito que ele iria aparecer durante esses eventos. Mas, ultimamente, eu tenho acreditado que ele também vai aparecer na final da Copa. Eu acredito, tá? Posso estar errado, mas eu acredito que não só no tempo da Copa, que é esse tempo de junho a julho, mas eu acredito que nesse meio tempo ele vai aparecer para as pessoas no cenário mundial, e eu tenho acreditado agora, nesses últimos dias, também na Copa, porque, como eu disse, as pessoas precisam conhecer ele mundialmente, né? E é uma forma, ou quem sabe, uma oportunidade também de fazer ele ser visto, né? Não vejo aí nenhum problema acerca disso. Será sendo a França vitoriosa, esse Emmanuel, todo o povo verá? Será sendo ele o anticristo? Será que só através do olhar dele ele vai cultivar o olhar
Olha, eu acredito. Então, eu não posso afirmar, mas eu estou falando. O que o Senhor me disse que é no tempo da Copa, mas o que eu vi no tempo da Copa, eu entendo que a Copa também era um meio dele se aparecer para o mundo. Então, né, entendo que sim. A chance de Macron na Copa é grande, pois a França será campeã. Mas Obama já apareceu durante a Copa. Bom, onda de Cristo. Veja só. Você vem num vídeo aqui que eu nem conheço a irmã, mas a minha opinião, eu vou repetir. Para mim, o Macron é o anticristo. Né? E eu não vou falar eu vou falar candidato. Tá? Eu não posso afirmar, porque eu não sou Deus. Então, eu acho que a irmã, eu não sei se é irmã ou se é varão. A onda de Cristo, bota aí se é homem ou se é mulher. É uma suposta, ou vamos dizer, candidato. Coloque como candidato. Né? Candidato anticristo. Aí seria aí mais coerente. Porque afirmar, só posso afirmar quando o anjo diz assim, quando disse para Daniel, a verdade que está escrito é essa e essa é essa. Só que o Senhor não me disse quem é o anticristo. Ele só me disse que ia aparecer nessa época. Agora, quem é, eu também não sei. Acredito ser. Vi o vídeo do Macron ao cumprimentar um jovem pediu para ser chamado de senhor. Então, só que o diabo ele é astuto, né? Ele pode criar circunstâncias, né? De também para tirar atenção de um lado ou de outro. Mas a Bíblia diz do anticristo e fala do falso profeta. O falso profeta vocês sabem quem é, né? Eu não preciso nem dizer quem é o falso profeta, que é um líder também, um líder religioso mundial que está junto com o anticristo para erguer ele ao mundo, para o mundo abraçar a causa aí do anticristo. Irmão, opinião, é quando não sabemos. Uma vez que Deus já revelou a inúmeras pessoas, e só porque não revelou a você, não muda. Eu quero saber inúmeras pessoas quem, irmã? Tá? Inúmeras pessoas são milhares. Então, quem são os milhares de pessoas? Então, eu não posso acreditar na irmã, porque a irmã está falando que existem inúmeras pessoas. Porque existem inúmeras pessoas dizendo que é o Emmanuel Macron. Tá? E em questão de revelação, tenha muito cuidado. Porque verdade é o que Deus diz, não o que os outros falam. A pessoa pode ter tido a revelação, mas quem me garante que é Deus falando? Então, milhares de pessoas, eu não vi na internet falando que é o Obama. Então, a irmã está focada ou o irmão está focado numa ideia pessoal, mas não tenta botar na garganta de ninguém. Faz um vídeo aí dizendo aí, ó, eu acredito ser o anticristo Obama. Legal, opinião de vocês. A minha é o Macron, até que eu mude de opinião. Viram as heresias do Papa sobre Deus ter fracassado? Não, tem muitas, né? Muitas heresias. Tá. Tem milhares de pessoas dizendo que é o Obama, mas tem milhares de pessoas dizendo que é o Macron na internet. Então vai ficar sempre. Agora, quem falar que foi Deus que disse, manda o link para mim. Se tu mandar um link para mim, a pessoa dizendo, Deus me falou que é o Macron. Deus me falou que é o Obama. Agora, Deus não me falou quem é. Não me disse. Agora, se disse para outras pessoas, eu não posso pegar a visão dos outros como verdade. Eu posso ouvir e guardar no meu coração como fez Miriam. Quando o anjo contava as coisas para ela não espalhava, não divulgava, mas ela guardava. Pensando, se for, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. E é assim que a gente tem que tratar as coisas. Eu não tenho tempo para ver os milhares de visões. Eu sou uma pessoa só e eu não consigo ver milhares de vídeos, né? Todos dos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então fica difícil, né? Acho, em um ponto de vista, que o espírito do anticristo manipula o SA para articular ações no Oriente Médio. Não é apenas vídeo do YouTube, é um blog que posta visões de pessoas de todo o mundo. Bom, irmã,
Se a irmã está falando, amém. A gente vai dar uma olhada, tá bom? Fique em paz, que o Eterno te abençoe. Mas, veja só, visão é visão. Se é visão, eu respeito. Mas até agora Deus não me deu nenhuma de quem é, não, tá bom? Por isso eu estou falando aqui a minha opinião no vídeo. Quem é o anticristo, na minha visão. Eu não posso falar pelas pessoas, irmã. Eu não posso seguir um blog. Eu sigo o Eterno e a palavra dele. Tá? Agora eu tenho que ver o Obama criando uma paz mundial, sendo ecumênico, atraindo as massas, atraindo as religiões. Até agora eu não vi. Visão é uma coisa. Mas o que a Bíblia diz que o anticristo vai fazer? Quando disserem paz e segurança, verá repetir na destruição. O anticristo vai enganar as pessoas, especialmente os judeus. Então, eu não posso seguir a visão, tem que seguir as características que a Bíblia diz que ele vai ser. E aí o rosto dele, quem ele é, de que país ele é, não me interessa. As características do anticristo está registrado na Bíblia. Ele viria em seu próprio nome, ele enganaria os judeus. É isso que a Bíblia diz. Mas também tem vários vídeos no YouTube de irmãos que viram visão. Legal, só vai ver depois do arrebatamento. Obama não vai fazer isso. Então, irmã, essa é uma doutrina falaciosa. Porque então, se o Obama só vai aparecer como anticristo depois do arrebatamento, o apóstolo Paulo, então, o que deu nele para dizer que vamos ver o anticristo? Sabe? Esse é o problema do cristianismo. Eles estão chamando o apóstolo Paulo de mentiroso. Esse é o problema. O apóstolo Paulo diz que nós, em 2 Tessalonicenses, que nós vamos ver o anticristo. E ponto. E acabou. Nós vamos ver o anticristo como anticristo. Essa é a minha opinião pela Bíblia. Amém, irmã? Amém. Eu interpretei errado. Mas aqui eu não vou debater com o irmão ou com a irmã se eu interpretei errado, porque não é só eu que interpreto isso, tá? Mas fica que eu não sou pré-tribulacionista, tá? Eu peço que me respeite, porque eu sou pós-tribulacionista, tá bom? Não acredito no arrebatamento, que o povo vai para o céu e os judeus ficam aqui sendo bombardeados. Não acredito nisso, que o Eterno deixa o povo dele aqui na terra e os evangélicos vão tudo para o céu tomar suco de uva. Não acredito nesse tipo de visão, tá? O irmão, estou com o pé atrás com Emmanuel Macron, com esse nome de anjo, pode ser anjo caído. Amém, irmã Maria? Também pode ser. Apóstolo Paulo estava se dirigindo para os judeus. Bom, então a Bíblia é toda direcionada aos judeus, o irmão Adriano. A Bíblia toda. Não só a Tessalonicense. Agora, o apóstolo Paulo está falando com a comunidade messiânica. Não estava dirigindo uma carta para a sinagoga ortodoxa. Eu não vejo respaldo para o pré-tribulacionismo. Não tem nenhum. Isso é uma doutrina nova, e se tu vê quem trouxe essa doutrina, você vai ver que é pura heresia, tá? Não foi os patriarcas, não foi os apóstolos, não foi os apóstolos. Isso é uma doutrina até muito nova, né? Perto de uns séculos para cá que essa doutrina de rapto existe. Eu não acredito no rapto. Eu não acredito que vai sair pessoa... É muito contraditório, sabe por quê? Eu só tô com 30% de bateria aqui, eu vou ter que parar. Mas vai dar tempo de eu falar isso aqui. Quando o arrebatamento vier, a Bíblia diz que vai ter 2 ressurreições. A dos salvos e a dos condenados. E Paulo diz que quando o Cristo vier, nós seremos arrebatados. Tirados de um lugar. E quem tiver morto, então, no mesmo tempo, encontraremos com o Senhor. Aí vai minha pergunta. O Apocalipse diz que a segunda ressurreição é dos ímpios, dos condenados. Se vai ter um arrebatamento de pessoas que vão ter os corpos transformados, que vai para um possível céu, um suposto céu, quem morrer na grande tribulação vai ser ressuscitado quando? Quem morrer na grande tribulação, porque se o pré-tribulacionismo, ele acredita numa ressurreição dos mortos e uma transformação dos arrebatados. Vão para o céu. Os que ficarem aqui vão passar 7 anos, judeus e não judeus. Vão morrer na grande tribulação os que não aceitaram a marca da besta.
vão ser salvos. Aí eu te pergunto, quando eles vão ser arrebatados? Porque não tem nenhuma passagem que diga os mortos na tribulação serão ressuscitados tal hora, tal hora e tal hora. Porque só vão haver duas ressurreições, a dos salvos e a dos ímpios. E todos, o apóstolo Paulo diz que vão ressuscitar juntos. Então, vão ressuscitar juntos, vão ressuscitar os mortos em Cristo e vão ser arrebatados os mortos em Cristo. E se as pessoas vão morrer na grande tribulação, vão ser ressuscitada quando, irmãos? Então, é coisa sem pé sem cabeça, irmãos. Não tem lógica. Tá? Então, quem vai ficar aqui na grande tribulação vai para onde? Se já está todo mundo ressuscitado. E Apocalipse diz que tem almas debaixo do trono de Deus pedindo por justiça. Então vai ter um grupo que vai estar nas bodas do Cordeiro e vai ter um grupo lá debaixo do trono de Deus clamando por justiça. Isso não tem lógica, queridos. Ou as pessoas vão morrer e o corpo vai ser instantaneamente transformado. Porque a Bíblia diz que vai sair dos túmulos os corpos. E as pessoas que morreram pela mão do anticristo, o corpo vai evaporar? Não dá, né, irmãos? Essa doutrina é estranha. Mas, já que aqui a onda de Cristo aqui tá afirmando que é verdade, vai ser pré-tribulacionista. Então, espero que quando o caos acontecer, você esteja aqui se justificando, tá? Porque eu não acredito no pré-tribulacionismo. Não acredito. De jeito nenhum. São aqueles que vestem sujos de sangue, são os que vieram da grande tribulação. Bom, nesse vídeo aqui não vai dar para você explicar a teologia. Faz um vídeo e me manda aí para mim, que eu vou ter o prazer de assistir. Eu não tenho tempo agora, tenho que finalizar, mas faz um vídeo aí, me manda pelo zap e eu vou estar aí assistindo depois, tá? Se eu tiver errado, eu sou muito humilde de dizer, ó, eu estava acreditando numa doutrina errada e tal. Me manda aí os versículos, manda para o meu Facebook, tudo direitinho, que eu vou dar uma analisada, tá bom? Com todo respeito a vocês. Mas até então eu sou eu não sou pré, eu sou pós, tá bom? Então quem é pré, tem o meu respeito, mas eu não acredito. Eu acredito que vamos passar na tribulação. Não vamos passar na ira de Deus. O caos vai acontecer com a igreja, que assim que ele começar, a igreja vai ser arrebatada. Amém. Amém. Justamente, Carlos Leite, a Mateus 24, ele é cronológico. A Bíblia diz que todo olho vai ver Cristo e no final ele vai colher os dele. Só que, para o cristianismo, meu zap... Vou colocar aqui para vocês aqui. Quem quiser falar comigo depois, vou deixar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. Tá bom? Um abraço a vocês, que até nos abençoe. Compartilhe o vídeo. Na minha visão, é Emmanuel Macron, mas quem tiver algum vídeo interessante e quiser mandar para mim, se é Obama, se não é, manda para mim que eu vejo também. E depois a gente faz outro vídeo aí também, compartilha com os irmãos. O importante é a edificação do corpo de Cristo, do Mashiach, para que o povo vigie, ore, esteja ligado, antes ou depois. Só que, onda de Cristo, minha opinião é o seguinte, se Cristo vier agora, filho, vai quase ninguém, tá? Vai meia dúzia. Vai ficar muita gente aqui. Muita gente vai ficar. E vai ter que passar na espada. Se for verdade mesmo, nós vamos estar aqui. Muitos de nós, né, que não está preparado, porque eu não me titulo santo demais para isso. Eu não me acho 100% santo para escapar da grande tribulação. Mas, né, quem sabe, né? Eu não estou nem preparado para ser arrebatado agora. Como assim, irmão Felipe? O irmão não está eu não me sinto preparado, irmãos. O irmão tem pecado? Não. Eu me sinto um pecador arrependido, mas eu acredito que eu preciso passar na moenda. Por quê, irmão Felipe? Não, eu achava que seria legal eu ser perseguido pelo anticristo. Seria muito bom, irmãos, eu testemunhar a minha fé, assim como Pedro. Eu não tenho medo da tribulação, irmão. Porque Pedro não teve medo, Paulo não teve medo, João não teve medo, Tiago não teve, nenhum deles tiveram medo.
Mas me parece que hoje em dia algumas doutrinas é meio estranho, parece que as pessoas querem fugir do caos, né? Quero ser arrebatado, como se ser arrebatado, ai, saí, escapei, como se Deus vai te levar assim, do jeito que você está. Não, irmão, na minha opinião, vai ser levado, se for levado, no caso aí que a irmã está falando, ou o irmão, não sei, eu acredito que vai ser muito pouco, tá? Que confusão, meu Deus do céu. Eu também preciso muito ser lapidado pela Eterna. No máximo, 300 milhões no mundo todo, em torno de 3 a 5%. Poxa, 300 milhões vão ser arrebatados. Incluídas as crianças. Amém. Né? Quem acredita, amém. Eu acredito que eu tenho que ser provado, irmãos. Porque Daniel diz lá, e o poder do povo santo será destruído, porque o anticristo vai perseguir o povo de Deus. Então, da mesma forma que os nossos antepassados foram perseguidos, eu não consigo entender por que a igreja vai ser poupada e os outros, nenhum deles foram poupados. Os apóstolos não foram poupados. Os grandes homens de Deus na Bíblia não foram poupados. Todos passaram lutas, todos foram perseguidos. A igreja é poupada. Eu não consigo assimilar isso. Mas quem acredita que vai escapar aí, que seja feliz, né? Ore por mim quando estiver lá no arrebatamento, porque eu não acredito no pré. Então, não posso ser salvo se eu não acredito no pré. Eu acredito no pós. Amém? Eu acho que a gente vai passar a tribulação, pois muitos estão cegas e com a tribulação ela vai abrir os olhos. Justamente. Vamos ser lapidados na luta. Será que somos melhores que os outros que foram degolados? É justamente o que eu penso, Carlos Leite. Nada. Na minha opinião, a tribulação é para provar quem quer e quem não quer. A tribulação é para botar um divisor de águas. Malaquias diz assim: outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Para ver essa diferença, tem que ter um porquê. Então, na minha opinião, esse começo de tribulação é um divisor de águas. É dizer quem é ovelha e quem é bode. Quem é bode vai colocar a marca. Quem é ovelha vai persistir e vai permanecer até o fim. Com tribulação ou sem tribulação, com comida ou sem comida, com fome ou sem fome, vai ficar firme. Quem não for ficar firme, vai ser ali, na minha opinião. Aí depois disso, já tiver as pessoas lutando, aí pode sim acontecer um arrebatamento, mas antes disso, não consigo enxergar. Eu não posso te atender agora, né? Que eu ainda estou aqui com alguma atividade, mas pode me mandar mensagem no zap aí que depois eu te ouço, tá bom? Um abraço a todos vocês, que o Eterno vos abençoe. Fica meu abraço aí, Carlos Leite, todos os irmãos, em nome de Yeshua. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Vamos acompanhar a final da Copa do Mundo. Quem sabe lá acontece algum evento lá que precisamos olhar de uma forma especial. Shalom a todos. E não é para torcer não, tá, irmãos? É só para olhar o evento, tá, irmãos? Vamos ficar livre do bezerro de ouro. Compartilha o vídeo aí, irmãos. Né? Abençoa aí as pessoas com a palavra do Eterno. Mesmo que eu sou pós, falamos aqui de atitude, de mudança, e as pessoas precisam ouvir sobre mudança de vida, mudança de atitude, voltar ao caminho. Vamos fazer a vontade do Eterno. Amém? Um abração a todos vocês.